O Smart Sampa é um dos maiores sistemas de segurança da América Latina, com mais de 50 mil câmeras inteligentes. E agora, com o Smart Sampa Cidadão, ele cabe aqui. O seu celular vai identificar placas de veículos roubados ou clonados e avisar a polícia. Acionar a viatura mais próxima. Tudo em tempo real e anônimo. Baixe o app e ajude a combater o crime. Smart Sampa Cidadão. Todos contra o crime. Prefeitura de São Paulo. Em São Paulo, se roubar, vai preso. Algumas conquistas são históricas. Juntos, governo do estado e prefeitura tiraram do papel projetos que estavam parados e aceleraram obras por toda a capital. É a maior expansão da história do metrô. Enquanto isso, a prefeitura de São Paulo reformou e modernizou 16 grandes terminais de ônibus e implantou a maior frota sustentável do Brasil, com mais de 1.700 ônibus elétricos. Isso é fazer história. Governo do estado e prefeitura de São Paulo estão trabalhando juntos e fazendo história na capital. A partir de agora, você está na São Paulo TV, a TV do cidadão da cidade de São Paulo. Hoje, pela primeira vez, transmitindo ao vivo com a AltV, a TV da internet ali do Alberto Luquete. E hoje temos a honra de receber Marcos Monteiro, secretário de Infraestrutura Urbana e Obras da cidade de São Paulo. Marcos Monteiro é engenheiro civil formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, obtendo prêmios concedidos pelo Instituto de Engenharia Fundação Maria Luísa e Oscar Americano, pelo Instituto Brasileiro de Concreto e pelo Sindicato de Engenheiros no Estado de São Paulo. É pós-graduado em Engenharia de Estrutura pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e possui MBA na Escola de Administração de Mauá. É professor de Estruturas de Concreto Armado e da pós-graduação em Gerenciamento de Canteiros da Escola da Engenharia de Mauá, além de ministrar aulas nos cursos de pós-graduação e Estrutura de Concreto Armado da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Olha, foi presidente da Associação Brasileira de Engenharias e Consultoria Estrutural no biênio de 2008 a 2010, é atual conselheiro da entidade e, desde 2021, é o nosso secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras da cidade de São Paulo. Eu tinha que falar o currículo, sabe, secretário, porque é muita qualificação, viu? Walter, é uma luta, né? Engenharia, primeiro agradecer você pelo convite, é um prazer poder estar prestando esclarecimentos, é um prazer a gente estar nessa secretaria que pode fazer tanto pela cidade, principalmente nas áreas mais periféricas. Eu acho que é isso que tem mais motivado eu e toda a equipe aqui da Secretaria de SP Obras. E engenharia é isso, né? A gente sempre tem que estar estudando, sempre estar evoluindo, novas tecnologias, agora inteligência artificial, então não dá para a gente parar, principalmente estando num cargo público dessa importância, é uma motivação a mais para que a gente não pare e possa entregar cada vez mais para a cidade. Meu secretário, deixa eu falar, desde quando era pequenininho, a gente tem chuva nessa capital, né? Aqui de São Paulo, né? Você lembra ali no Pacaembu que enchia até de muita água, né? Isso lá na época do Maluf, né? Papai já perdeu um carro ali perto do estádio do Morumbi, né? Lembra quando enchia de água também ali no estádio? Sim. E um negócio de louco, as chuvas, né, de verão, elas vêm todas nessa época aqui. Eu escutei hoje de manhã estava falando com o Bocati, e tem 150 cidades que têm problema neste período, né, de chuvas. E eu vi sua preocupação com essa questão dos alagamentos. Você pode dar uma pincelada, o que a gente pode resolver, né? Olha, a gente está tendo a COP também falando de clima, tem tanta coisa, secretário, que eu queria saber. A gente vai continuar tendo esse problema? Veja, Walter, realmente, quando eu era mais jovem, eu acho que é o teu caso também, né? A gente tinha alagamentos nas marginais, Marginal Tietê, na Marginal Pinheiros, ali no Pacaembu, em todas as áreas, Zona Leste, Zona Sul, grandes alagamentos que paravam a cidade por algumas horas, né? E não é mérito, evidentemente, dessa gestão, mas a gente hoje,
vê que a cidade está mais preparada. Está perfeita? Não, não está. A gente tem alagamentos, dependendo de como a chuva cai, onde a chuva cai, a gente tem ainda alguns alagamentos. Mas eu acho que a gente já melhorou muito com relação ao que a gente tinha antes. A cidade foi se conscientizando desse problema. O advento dos piscinões, desses grandes reservatórios, ajudou muito a eliminar esses grandes alagamentos e a gente dá uma destinação para as águas. E daí a gente tem que entender como a cidade cresceu, né? A cidade ela foi ocupando a margem dos rios, foi ocupando a margem dos córregos, então você foi limitando, né, essas vazões. Vamos imaginar quando a gente não tinha construções ao longo dos córregos, dos rios, quando alagava, não tinha muito problema, né? Essa água invadia ali a várzea dos córregos, a várzea dos rios, sem prejudicar as pessoas. À medida que a gente foi ocupando essas margens, essa água, em vez de ficar, ela vai para a mesma várzea, só que agora tem residência, você tem vias expressas, né? Então, tem um problema de como a cidade cresceu. A segunda questão que a gente tem é que, à medida que a gente constrói na cidade, a gente impermeabiliza as vias. Então, a água que se infiltrava no terreno, agora ela corre ou por cima, né, das vias, e às vezes é muita água, formando lâminas d'água 30, 40 centímetros, e nos pontos baixos essa água se acumula de forma muito mais rápida e de um volume maior. Então, o que a gente busca é fazer redes de drenagem, de canalização, para não deixar essa água correr por cima das vias, para que ela infiltre. Então, a questão da impermeabilização também levou a essa situação dos alagamentos. Mais modernamente, né, a gente tem tido um problema dos eventos climáticos extremos. Os levantamentos que a gente tem aqui na cidade mostram chuvas mais concentradas, com maior volume, mais intensas, e com isso é aquela história, né? Se eu pego um balde de água e jogo devagarzinho dentro de um tanque, a água naturalmente vai embora. Agora, se eu pego esse balde, jogo de uma vez no tanque, não vai dar a vazão necessária, a água vai se acumular e essa água vai embora naturalmente, mas com um alagamento, né? Enchendo, formando essa lâmina d'água. Então, o nosso desafio na cidade é preparar cada vez mais, dar mais resiliência, que a gente chama para a cidade, mas de maneira gradativa. A cidade é enorme, a cidade é grande, mas hoje a gente tem ferramentas de planejamento muito importantes que nos ajudam a tomar as decisões de o que fazer e onde fazer de forma prioritária. Marcos, você pode me corrigir na minha pergunta? Porque usar teu tom professoral. A gente deve ter muito rio que está aí canalizado, né, na cidade. Uma vez eu vi um estudo que tinha várias fontes de nascente de água, e você explica tão bem que a água não tem como dar vazão, né? Essa é uma dúvida que eu tenho. Esses rios ainda existem, eles estão canalizados. Essa infraestrutura, que não é de agora, né? Não é de hoje, é de 30, 40 anos atrás. Esse tal de um puxadinho, porque eu digo puxadinho é o seguinte, agora é 475 anos que a cidade vai fazer dia 25, né? Como é que você, secretário, tem que lidar com o passado e com o presente? Porque deve ter, sei lá, cano de cobre, sabe, essas coisas. Você tem que fazer tudo novo. E, às vezes, as pessoas reclamam disso. Não faz agora. Mas imagina um negócio de 200 anos atrás, como é que está? Tudo isso ainda está aí debaixo da gente? Veja o seguinte, Valdo. A primeira coisa que a gente tem que aprender quando assume uma secretaria numa cidade como São Paulo é não ficar reclamando do passado. É tomar consciência de que agora o problema, você está envolvido no problema e tem que buscar solução, né? Então, os córregos foram muito tamponados ao longo do tempo. Então, era a prática nossa na cidade. A rede de córregos varre toda a cidade, mas a gente tinha a prática de fazer as galerias fechadas, tamponando os córregos. Isso nos traz um problema de limpeza das galerias fechadas. Então, tanto quando o poder público, na época, fechou essas galerias, que, na verdade, são córregos que correm,
quanto hoje, né? A gente tem na periferia, a gente tem muita situação que as casas tomaram, né, os córregos, acabaram fechando os córregos. E o grande problema é de limpeza, né? Quer dizer, a gente já tem essa questão dos volumes maiores de água e muito lixo entrando por essas galerias. Como elas são fechadas, a limpeza é muito mais difícil. As equipes têm que entrar dentro das galerias para limpar. E nas galerias maiores, a gente consegue esse acesso. Em galerias menores, que as casas entraram por cima, a gente não consegue nem entrar para limpar. Então, a gente precisa de um trabalho muito grande, conjunto com a população, nessa conscientização de não se jogar lixo dentro dos córregos, para que a gente possa limpar e dar vazão a esse volume d'água. A gente tem, sim, muito problema, né, de redução de vazão dessas galerias, porque entra dentro da galeria colchão, entra fogão, geladeira. Então, isso a gente realmente precisa da colaboração da população. Evidentemente, o papel, né, da gestão é limpar esses córregos, mas a gente precisa, sim, da colaboração da população, no sentido de não jogar lixo nos córregos, porque, no final, ela mesma vai ser prejudicada. Você comentou se hoje ainda é assim, os córregos estão todos aí, alguns canalizados, mas hoje, por exemplo, nos nossos projetos, a CETESB hoje, a orientação é não se fecha mais córregos na cidade. Então, quando hoje a gente faz uma canalização, é uma canalização aberta, sempre aberta. E no nosso trabalho de fazer novas galerias, novos reservatórios, a orientação é, quando possível, renaturalizar. É abrir de volta o córrego, melhorar esse entorno e entregar uma nova área de uso para a população com essa renaturalização. Marcos, você falou, eu achei fantástico, né, essa volta, né, quer dizer, é bem melhor, porque dá mais vazão de água, né, a gente não tem efeito estufa, se pode-se dizer assim, mas quando a gente fala de ser humano, você falou que as casas constroem perto das represas ou nascentes de água, enfim, córregos. Não tem a lei dos mananciais, o pessoal não respeita isso, né? Está construindo um lugar errado, é difícil de trabalhar isso na cabeça do cidadão? A gente tem um programa chamado Programa de Mananciais, que é justamente não é da secretaria, isso é um programa que fica na SEAB, que é a Secretaria de Habitação, e tem uma área da SEAB que cuida apenas dos programas de mananciais, que são as represas, né? Billings e Guarapiranga, no sentido de tentar evitar a ocupação dessas áreas e, nas áreas ocupadas, já oferecer habitação e ir retirando as pessoas dessas áreas. Nas nossas situações, nós temos as casas, muitas vezes construídas sobre os córregos ou casas junto às margens dos córregos. São um grande problema para a gente, porque, com o fluxo d'água, as margens vão erodindo e essas casas correm o risco de cair para dentro do córrego. Então, principalmente nos 3 primeiros anos dessa gestão, a gente fez um trabalho muito forte de conter essas margens de córrego, onde se oferecia maior risco, para evitar morte de pessoas pelas casas caírem, né, com essas chuvas torrenciais, caírem dentro dos córregos. Uhum. Secretário, olha uma pergunta interessante. Eu vou até botar, eu não costumo botar, mas olha aqui, ó. Bom dia, secretário, né? A SP Obra tem projetos de abertura de córregos. O desenho da cidade foi feito errado? É um desenho. O presidente do Detran falou certa vez, secretário, entrevistando ele, que o desenho de tráfego da cidade é de 60 anos atrás, né? Como é que é? O senhor que é de obras, como é que a gente pode remoldar isso tudo, né? É difícil, não é? A gente tem um problema histórico, como você mesmo falou. Antes de agradecer a pergunta da Lilian e até aproveitar para esclarecer, né? Então, a secretaria é a CIURB, que é a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, e pendurada na secretaria, a gente tem uma empresa que é da cidade, que faz gerenciamento de projetos e obras, que é a SP Obras. A SP Obras, então, ela está na estrutura da CIURB, e tem a SP Urbanismo, que está na estrutura da SMU, que é a Secretaria de Urbanismo e Licenciamento. SP Obras e SP Urbanismo são resultados da EMURB.
Então, a EMURB, quando ela foi... Na verdade, ela foi separada, né, em SP Obras e SP Urbanismo. Isso só para a gente entender como funciona. Então, as políticas públicas, as novas obras, são da Secretaria e a SP Obras nos auxilia fazendo gerenciamento de obras e fazendo gerenciamento de projetos. Cidade foi considerada, a cidade, a forma com que ela se desenvolveu, realmente não foi de uma forma ordenada, não foi de uma forma planejada. Foi um crescimento orgânico. Né? Se certo ou se errado, eu acho que a cidade cresceu em algumas situações de uma forma correta, né? Mais orgânica, mais correta, e em algumas situações, principalmente nas periferias, a gente teve uma ocupação bastante grande e não seguindo alguns critérios urbanísticos importantes. Né? Eu já estive algumas vezes em Paraisópolis, então você tem ruas, às vezes, muito estreitas, que não consegue, separa um veículo, não consegue parar. Então, foi um crescimento ali daquela região, né, que hoje não oferece uma ocupação da forma mais adequada, como a gente tem em várias outras regiões da cidade. O que a gente busca, sob o âmbito da Secretaria, nesses locais, quando a gente vai fazer uma obra de canalização, de drenagem, é melhorar essas situações. Evidentemente, a gente não consegue fazer tudo de uma vez, a gente tem lá as prioridades da cidade, mas no sentido de dar uma solução completa e, onde possível, oferecer sim, uma melhoria ali para a região. Como a gente tem em outras regiões da cidade, se a gente pegar o córrego de Patina ali, né, a Jacupêssego, então hoje a gente tem um parque linear implantado, com lazer, com equipamentos para idosos, para crianças. Então, é isso que se busca fazer quando se atua nessas regiões, de melhorar. Evidentemente, você não consegue fazer obras desse tamanho, que são obras caras, você tem que remover pessoas, desapropriar. Então, cada situação, a gente tem um estudo específico, né, de ver como que a gente consegue melhorar, mas vendo também os custos das obras, o tempo de obras, para que a gente possa dar demanda aí aos desejos da população. Monteiro, por exemplo, e as coligadas? Né? Com coligado, digo o seguinte, eu não vou citar nomes, mas assim, deu chuva, a prefeitura tem que tratar de tudo, né? Transporte, vazão de água, essa coisa toda. Aí ainda tem falta de luz, aí depois falta, não sei o que lá, água, aí falta tudo. Quer dizer, deve ser um pepino. Você acorda de manhã, meu Deus, vai chover, né? E como é que trata disso? Por exemplo, a gente tem um monte de fio que não tinha que aterrar fio. Isso deve ser uma coisa muito difícil de administrar, né? Como é que você conversa com essas empresas? Tá, então vamos por partes, que realmente a questão é bastante grande. Uma coisa importante, né, da gente conceituar é essa questão do saneamento, como é dividida. Então, assim, a água, né, que chega nas casas, né, a água tratada que chega nas casas, e o esgoto, ele é uma atribuição do Estado, onde você tem a Sabesp, que agora foi feita a PPP, mas é uma atribuição do Estado, da Sabesp. Para o município, fica a cuidar da drenagem, que são as águas de chuva, a água pluvial da cidade, e a questão dos resíduos sólidos, que é o que está aqui na CIURB, né? E a questão dos resíduos sólidos, que é a questão do lixo. Tanto o lixo das ruas, limpeza das ruas, quanto a coleta de lixo, e isso... A limpeza das ruas fica dentro da Secretaria de Saúde e Prefeituras, que é uma área da Secretaria de Saúde e Prefeituras, que é a CELIMP, e tem os contratos de coleta de lixo e de tratamento desses resíduos sólidos, que são empresas concessionadas que estão embaixo da SP Regula, que é a concessionária da cidade que cuida desses grandes contratos. Então, isso só para a gente entender de quem que é cada uma das atribuições. Ótimo. Daí a gente tem as questões das
como que a cidade atua nessas situações de risco, de grandes chuvas, de alagamento. Então, a cidade tem e começa a trabalhar, né, a partir de setembro e vai até março, abril, um grupo chamado PPCV, que é um grupo de secretarias dentro do Plano Preventivo de Chuvas de Verão. Então, foi uma atribuição que agora o prefeito Ricardo Nunes passou para o Coronel Melo, que é o vice-prefeito, então ele é o coordenador hoje desse Plano Preventivo de Chuvas de Verão, e que existe todas as atribuições de cada um dos órgãos da prefeitura quando o CGE, eu acho que muita gente já ouviu do CGE, que é o Centro de Gerenciamento de Emergência, que é um órgão da prefeitura que faz o monitoramento do clima, quando a chuva está chegando, qual a previsão de clima. Grande parte da imprensa conhece o CGE e tem o CGE como fonte de consulta. O CGE é um órgão que está na verdade, dentro de um contrato da CIURB. Então, a CIURB tem um contrato com a FCTH, que é a Fundação do Centro Tecnológico de Hidráulica, em que uma das atribuições desse contrato é o CGE. Então, o CGE dá as informações do clima, a subprefeitura tem um outro sistema chamado Urano, e esse conjunto de informações embasam, né, as secretarias e dão um norte das secretarias de está chegando uma frente de chuva, essa frente vai atingir determinada área da cidade, vai passar mais devagar ou mais rápido, com um volume grande, e nas situações mais críticas, as secretarias já são acionadas para atender, né, para ter uma ação preventiva para a chuva que está chegando. E aí envolve CT, envolve Defesa Civil, para que a gente dê um atendimento prévio da população. Então, em algumas situações, desvia o tráfego, em outras situações, a Defesa Civil já monitore a situação quando a gente está junto à encosta de morro, junto a córregos, que a cidade tem uma atuação prévia. E numa situação mais crítica, eventualmente, quando necessário, fazer uma atuação após o evento, né? Atendimento a pessoas, eventualmente alguém que teve a casa alagada, que não tem onde dormir, entra o desenvolvimento social, às vezes os direitos humanos, para dar atendimento a essas pessoas. Então, esse é o plano PPCV que ele atua, né, essa atuação intersecretarial nesse período de chuva. E, além disso, existe um grupo intersecretarial que cuida dessas questões de risco, que daí envolve outras secretarias nas questões de planejamento para situações de risco. Então, nós da CIURB, por exemplo, nós fomos responsáveis, junto com a Secretaria de Segurança Urbana, a fazer o Plano Municipal de Redução de Riscos, que é um plano mais abrangente para a gente tratar as situações de risco da cidade e como a cidade se mobiliza nas situações de risco. Então, é complexo, são várias interações entre secretarias, mas eu entendo que a cidade tem um planejamento hoje bastante eficiente para dar uma resposta rápida para a população nessas situações de risco. Eu posso pontuar umas áreas, você vai falando para mim? Claro. Eu conversando, vi nos dados ali, falei com a assessoria, tem 2 investimentos que eu estava atrás, que era da zona Perus, né, na zona norte, do Taboão e a zona leste, quer dizer, tudo que dava bastante vazão. Essas obras de drenagem, elas têm sido suficientes para minimizar essas chuvas, o impacto das chuvas? Então, vamos lá, Walter. E também tentando mostrar para vocês como que a gente planeja todas essas obras da cidade. Então, eu comentei agora há pouco que a gente tem um contrato com a FCTH, Fundação do Centro Tecnológico de Hidráulica, é uma fundação da USP, com pessoas que têm um conhecimento muito grande sobre essas áreas de hidrologia, de climatologia, e dentro desse contrato a gente estuda todas as bacias hidrográficas da cidade. Então, a cidade ela tem áreas mais altas, áreas mais baixas, evidentemente a água que cai dentro, é como se fossem
várias bacias que a gente conhece de cozinha lá, uma conectada na outra. Então, a chuva que cai nas áreas mais altas, ela vai se direcionar para as áreas mais baixas, conforme essas bacias, né? Então, se você ligar pontos das áreas mais altas, vai formar uma bacia. A cidade tem várias bacias. E dentro desses estudos, a gente estuda cada uma das bacias, vê como que essa região é ocupada, qual a ocupação dela, está mais urbanizada, está menos urbanizada, qual o sistema de drenagem que ela já possui, quais os problemas de alagamento, de manchas de inundação que ela tem. E, a partir de todos esses estudos, o pessoal faz uma modelagem matemática mesmo. É como se eles montassem um modelo dessa bacia dentro do computador, e daí a gente tem o histórico de chuva e do que ela causa naquela bacia. E o pessoal faz o que a gente chama de refinamento do modelo, porque eles botam lá dentro do programa do computador, jogam essa mesma chuva e vê se o resultado é o que a gente tem lá na realidade. Então, a partir daí, a gente tem a bacia modelada dentro do computador e a gente pode simular as várias situações. Chuva maior, chuva menor, chuva mais concentrada e propondo dentro desse modelo as soluções de drenagem, seja reservatórios, seja ampliação da canalização, que vão dar uma resposta mais efetiva para a gente eliminar esse problema que tem de inundação. Agora, como eu falei, né, chuva menor vai trazer um problema menor, chuva maior vai trazer um problema maior. A base desse volume de chuva é o que a gente chama de tempo de retorno. Então, a gente pode ter a maior chuva que ocorreu em 25 anos para projetar o sistema, pode ter a maior chuva que ocorreu em 50 anos, pode ter a maior chuva que ocorre em 100 anos. Quanto maior o período, maior essa chuva. O nosso objetivo para toda a cidade é proteger a cidade para essa maior chuva de 100 anos. Mas não é interessante eu proteger uma bacia e fazer todas as obras para proteger para 100 anos, e a outra bacia não tem nada. Então, dentro dos estudos que a gente faz, a gente vai fazendo de forma a ir melhorando cada uma das bacias hidrográficas e protegendo cada vez mais a cidade dessas várias situações. É um processo progressivo que a gente tem. Por isso que, às vezes, até a gente faz uma obra e fala, fiz a obra e não resolveu. Pode não ter resolvido, mas melhorou muito já. Mas para aquela chuva que caiu, ainda sobrou um problema, porque tem mais obras previstas para acontecer no futuro. Então, é isso que a gente tem feito na cidade. Pego as regiões mais críticas, vem fazendo as obras nas regiões mais críticas. Por exemplo, você citou Perus, lá estão sendo feitos 4 grandes reservatórios. Perus tinha problema de encher ali na estação Perus uma lâmina d'água de 2 metros, 2,5 metros, encobrindo carros, levando os carros. Esse ano, por exemplo, a gente teve, principalmente, esse ano não, né? Estamos em janeiro, mas agora, no final de dezembro, a gente teve chuvas muito grandes em Perus e já não tivemos alagamento. A obra não está pronta ainda, mas já não tivemos alagamento. Mas aí aquela história, né? Não teve em Perus, mas teve na porta da minha casa. A gente tem essa consciência. A pior chuva é aquela que cai na porta da minha casa e que atrapalha a minha rotina, que entra dentro da minha casa. Então, o que a gente... E daí, hoje, para você ter ideia, só mapeadas, a gente tem 97 obras dentro do plano diretor de drenagem, que é onde a gente ordena essas obras. Então, para ser justo com as pessoas, a gente criou uma ordem de prioridade, né, os vários critérios por exemplo, classe social da população, número de pessoas afetadas, se a obra é mais complexa, menos complexa, quanto tempo demora, quanto ela custa. Então, critérios para a gente priorizar essas obras, e com isso a gente fez esse de drenagem para deixar claro para todo mundo quais as obras prioritárias, em que ordem elas vão ser feitas e por quê.
né, naquela ordem? Porque dentro daquela grande matriz que a gente montou, se mostrou que aquela primeira obra que está no nível 1 é a que iria atender um problema mais crítico, de maior número de pessoas com um nível, né, social, aí, pessoas mais vulneráveis. Essas vão ser atendidas primeiro, e esse plano diretor de drenagem está lá no site da CIURB. Quem tiver interesse em pegar, fazer o download, vai ter as características de todas essas obras. Esse plano diretor de drenagem ele foi criado nessa gestão aqui do prefeito Ricardo Nunes. A primeira versão foi em 2022, e o ano passado a gente lançou a segunda edição com mais obras, né? Algumas a gente já executou, mas com mais obras que foram inseridas, e essa ordenação que a gente dá nas obras de drenagem da cidade. Tenho duas perguntas aqui de dois veículos diferentes. Posso te fazer, Monteiro? Por favor. Uma aqui é do Mauro, que é o diretor da Gazeta do Tatuapé. E ele fala que constantemente, apesar das ruas aqui estarem limpas, são planas, né? Passa diversas vezes em reportagem que elas têm, conforme a chuva vem, elas enchem rapidamente. Então ele queria entender por que isso acontece, porque o que ele está explicando, as coisas estão mais ou menos andando. E do Alberto Luchetti, ali da AltV, lembra que no começo eu falei que o papai perdeu um carro ali na frente do Morumbi, né? Inclusive, eu lembro que a gente era sócio, viu, Monteiro? A gente chegou lá, o carro estava lá debaixo, quase no teto, né? Lá não tem, ele está falando, lá já não tem mais essas enchentes, né? O que acontece com essas duas regiões? Por que, por exemplo, o Tatuapé tem esse alagamento rapidamente, né? Uma chuva de 5 minutos, sobe num lugar onde parece que o lixo está em ordem, que as ruas estão em ordem. Você, como engenheiro, dá para dar uma explicada desses dois aspectos? Como chama? Eu não ouvi, eu vi que é o Alberto da AltV. O Alberto Luchetti da AltV, Morumbi. E o Mauro, diretor Mauro. Da Gazeta do Tatuapé. Mauro, vou responder primeiro para o Mauro, até porque sou um morador orgulhoso do Tatuapé, então conheço ali a região. E, Mauro, a gente tem lá no Tatuapé, basicamente a gente tem 2 Tatuapés, né? A gente tem o Tatuapé da Radial Leste para cima, que pega ali o Jardim Anália Franco, tal, que é uma região mais alta do bairro, né? Uhum. A gente tem o Radial Leste para baixo, que pega a Avenida Celso Garcia, que ali é uma baixada. Então, a gente tem realmente, em função desses... Quando a gente tem chuvas mais fortes, desses grandes volumes de chuva, a questão da impermeabilização. E o que acontece, né? A gente pega as ruas principais, ali do Tatuapé, Itapura, Apucarana, um grande volume, essa água cai ali na região mais alta, e um grande volume de chuva, essa água desce por essas ruas. Parte da água vai pelo sistema de drenagem, por essa microdrenagem, mas parte da água vai superficial e vai desembocar lá naquelas ruas, naquela região mais embaixo, né, que é Rua Platina, chegando até na Radial Leste. Mas hoje, por exemplo, na região do Tatuapé, faz muito tempo que eu não pego um alagamento, ali na Radial Leste, na região do Tatuapé, né? O que tem, sim, é a formação de grandes lâminas de água, mas que vão sendo absorvidas. Outro dia eu vi uma lâmina maior, se eu não me engano, era na Emílio Maleco, a Itapura. Ali a gente até pediu, era um problema de microdrenagem, a gente pediu para a subprefeitura fazer uma limpeza ali das galerias da Boca de Lobo, e, pelo que parece, foi resolvido. Então, às vezes, uma questão de limpeza resolve essas questões localizadas, e a gente tem esses grandes volumes chegando lá embaixo nessa região. Mas eu acho que todos concordam que é uma água que chega muito rápido, mas que tem ido embora rápido. Então, hoje, né, o que a gente vê na cidade, em várias regiões, é isso. Ainda, às vezes, alaga, forma lâmina, mas a água vem embora muito rápido. Já não acontece aquelas situações de, às vezes, ficar 3, 4, 5 horas. Agora, só por isso está resolvido? A gente entende que não. Principalmente quando a água entra na casa das pessoas.
Então, hoje, nossa grande luta, porque daí, Mauro, independe se a água entra por 10 minutos na casa da pessoa ou por 1 hora. Quer dizer, já fez estrago. Em 10 minutos já fez estrago. Então, realmente, né, hoje a nossa grande atenção é de eliminar esses alagamentos que trazem essa perda material para as pessoas, essa perda financeira, porque realmente você vai para as periferias e você ainda encontra algumas situações. Então, por isso que grande parte dos investimentos que a gente tem feito em drenagem estão destinados a essas áreas das periferias. Só para vocês terem ideia, em termos de números, nós investimos nesses 4 anos 7,6 bilhões. Então, é 7,6 bilhões mesmo, não é milhões, é bilhões em obras de drenagem. E desses 7,6 bilhões, 6,4 bilhões são em obras na periferia. Então, realmente, a gente tem dado uma atenção muito grande para melhorar essa situação que a gente encontra nas periferias. Mas o problema que vocês comentaram, né, do Alberto, do Mauro, desse acúmulo de água, realmente é resultado, da impermeabilização, da água chegar com maior velocidade e mais rápido nas regiões mais baixas, mas, ainda assim, né, ela sendo escoada cada vez mais com mais rapidez em função das obras que têm sido feitas. Sabe que você fez um... Bom, primeiro que eu também sou fã do Tatuapé, viu? Nem sabia que você voltava. Então. Eu suspeito. Mas por exemplo, quando eu chego numa situação dessa de carro, né, e pego um alagamento, desculpa até te perguntar assim, que está naquela bagunça da chuva, melhor parar e esperar, então, porque a água tem escoado rápido, né? Não adianta ficar aventurando nada, esse tipo de coisa, né, secretário? O que acontece, né, Mauro? Ainda, como a gente está falando, hoje os pontos que existem são pontos mais localizados. E, às vezes, tem situações, isso ocorreu agora ali no córrego Ticoatira mesmo, que fazia muito tempo que não alagava, e a gente teve um volume de chuva enorme, se eu não me engano, foram... Só para a gente ter uma chuva normal para nós, é uma chuva de 30 milímetros, que a gente chama 40 milímetros, que são chuvas que se caem na cidade, né, o nosso sistema dá conta, né, com tranquilidade, sem grandes alagamentos. Lá no Ticoatira, a gente não tinha uma chuva, ela chegou a, se eu não me engano, 130 milímetros no final do ano. E alagou o Ticoatira, que fazia uns 5 anos que não alagava. No período que eu entrei, né, a partir de 2021, eu não tinha notícia de alagamento de Ticoatira. E esse ano alagou, porque há muito tempo não chovia de forma tão intensa e de forma localizada. A gente tem obra complementar prevista lá. Não é a mais prioritária, porque não tem acontecido alagamento. Mas a gente tem obras previstas. Então, situações de alagamento, uma coisa que a gente... Primeiro, por que as pessoas são presas nos alagamentos? Porque a água vem muito rápido. Então, a gente tem gráficos que mostram essas ondas de cheia. É assim, você está no lugar, em 10 minutos, enche e chega no pico. Então, é muito rápido. E depois isso vai esvaziando, 15, 20 minutos, e se esvazia. Mas num trânsito parado, muitas vezes, não dá tempo de você sair daquele trânsito. Né? Não dá tempo de você escapar. Em situações como essa, cada vez são menores. O que a gente fala é... E também não se enfrentar às enchentes. Como a gente falou, as chuvas são mais intensas e a velocidade das águas são cada vez maiores. Então, hoje, você entrar com um carro numa água corrente, né, num alagamento, em que a água está correndo, a velocidade da água é muito grande, provavelmente ela vai levar o carro. Então, não enfrentar, né? É lógico que a gente tem uma cidade dinâmica, as pessoas precisando chegar nos seus destinos, mas ao ver um alagamento, melhor é pegar, é parar, aguardar a água baixar, como a gente está falando, a água tem baixado numa velocidade maior, porque realmente o risco é bastante grande.
Inclusive, você falou do Bocardi, eu dei uma entrevista no Bocardi no final do ano passado, que tinha morrido uma pessoa num córrego, porque estavam brincando, dois rapazes estavam brincando lá, se jogaram no córrego. Um conseguiu sair, o outro não conseguiu, por causa da velocidade muito grande das águas. Então, é outra coisa que a gente pede para as pessoas. Não brinquem nos alagamentos, não enfrentem esses eventuais alagamentos, eles são, sim, diferentes do passado. As águas, o volume de água é maior, a velocidade da água é maior, então, assim, a intensidade, né, em função desses eventos climáticos extremos, né, mudou as características. Então, a gente consegue absorver essa água de forma mais rápida, mas ainda a gente tem um trabalho que a gente tem que ir executando ao longo com essas obras que a gente tem feito. E não dá para brincar, né, secretário? Eu lembro que antigamente a gente ficava na chuva, né, brincando. Hoje em dia, eu já fiz reportagem aqui de pessoas que foram pegas com a bicicleta, são levadas, né, senhoras que caem, enfim. É uma tristeza. Né? Mas essa coisa do clima que está mudando tudo também, né, Walter? Sim, isso é uma coisa diferente. Deixa eu te perguntar, quais são as principais obras que você está realizando aí para mudar essa situação? Eu falei de dois lugares aqui, mas quais são as outras? São várias obras pela cidade. Para você ter ideia, Walter, não só de obras de drenagem, mas aqui a Secretaria, a SP Obras, durante essa gestão, né, de 4 anos do prefeito, a gente finalizou ou estão em andamento 1.746 obras. Então, é muita coisa, né? Mas vamos falar mais das de drenagem, que é o nosso assunto aqui hoje. Então, de reservatórios, eu comentei desses reservatórios em Perus. A gente tinha finalizado, no início da gestão, o reservatório do Ipiranga, que é aquele na Imigrantes, nas alças de acesso da Avenida dos Bandeirantes para imigrantes. Nós tínhamos finalizado um polder na Avenida Aricanduva, nós tínhamos finalizado também um reservatório na Zona Norte, chamado Reservatório Paciência. Estamos em execução com o reservatório, esses 4 em Perus, um reservatório no Morro do S, lá na Zona Sul. Estamos fazendo um reservatório no Jardim La Pena, que é uma área histórica de alagamento da cidade, também para resolver a questão das enchentes do Jardim La Pena. Temos reservatórios, 2 reservatórios ali no Córrego Antonico, que é ali na região do Morumbi. Um é na frente do Morumbi, que a prefeitura está fazendo, o outro é nos fundos do Morumbi, que é um convênio com o governo do estado. Então, isso, para a gente falar de reservatórios, já temos alguns outros licitados também, que a gente vai iniciar as obras, além de várias obras de canalização. Então, temos ali canalização no Córrego São Luís, no Córrego Piraporim, em Veleiros, na Zona Sul. Temos grandes canalizações em Guaianazes, então, na Zona Leste, ali no Itaim Paulista. Então, questão de canalização, realmente, são obras por toda a cidade, como eu falei, principalmente nas periferias. Então, são obras importantes que a gente tem feito, e realmente, né, eu acho que a gente está acostumado, e já ouviu falar, né, Walter, que as gestões públicas, o Brasil, né, sempre se falava assim, não vale a pena fazer obra de infraestrutura, porque a obra de infraestrutura é enterrada. Não aparece, né, secretário? Não aparece, não dá voto. E, graças a Deus, né, eu tenho participado de uma gestão, o prefeito Ricardo Nunes está aqui nos observando. Ó. Ele é uma pessoa bastante consciente da importância dessas obras. Ele é um cara que veio da periferia, passou por situações desse tipo, e ele dá muita importância para esse tipo de obra que tem sido feito aqui pela cidade, essas obras de drenagem. E aquela história, evidentemente, o não alagamento não é notícia. Né? Quer dizer, se eu tenho uma área que sempre alagou, a obra foi lá, resolveu o problema, não vai virar notícia que não alagou em tal lugar que sempre alagou. Mas a gente tem recebido, e isso é muito legal, viu, Walter?
São coisas que só a gestão pública te oferece. Né? A gente tem recebido, esse final do ano, a gente recebeu muito vídeo da população mostrando, antes alagava aqui, olha aqui, a água está passando, não está alagando nossas casas. Então, isso é muito compensador. A gente vê que essas obras que têm sido feitas têm ajudado as pessoas, né? Têm melhorado a vida das pessoas em várias regiões da cidade, mas estamos aqui, né? Sempre atentos para entender os novos problemas e buscar as novas soluções, e sem se acomodar, sabendo, né, que o sucesso já foi dessas obras, agora a gente tem que fazer as novas obras para atender as pessoas que ainda têm problemas, né, nas suas regiões. Mas você sabe que é por isso que eu vou usar o termo de carinho, até legal você estar aí, porque assim, é um engenheiro qualificado, né? E o que você falou é pura verdade. Antigamente a gente tinha jornal aqui que espremia e saia sangue, sabe, Monteiro? Eu não tenho orgulho disso. Mas o jornalismo, meu pai já fazia um jornalismo proativo, que é para falar as coisas que estão sendo feitas, que está resolvendo, né? Porque o que tem de problema sempre vai ter, né? Então, e nisso, todas as entrevistas que você deu aqui para a TV, elas esclarecem, né? Você não se furta de esclarecer o que está fazendo. Deixa eu te perguntar, essas secretarias, esse grupo intersecretarial, ele está sendo eficaz nessas ações para a redução dos riscos e no monitoramento dessas áreas vulneráveis? Então, Walter, esse grupo ele tem 3 eixos. Um eixo, que é o que a gente já participa mais ativamente, que eu falei, né, do Plano Municipal de Redução de Risco. E quando a gente fala de ação efetiva, foi uma coisa que a gente discutiu quando a gente começou a desenvolver esse trabalho. Que hoje, esse plano, só para vocês saberem, ele foi publicado em julho de 2024, e daí a gente teve audiências públicas, deixou ele em consulta pública, e a gente publicou ele novamente, a versão final, em dezembro, que é um acordo, né, uma solicitação que a cidade não tinha um plano como esse, que são as ações das diversas secretarias e como a cidade se comporta nas situações de risco. Mas uma coisa que nos incomodava e que mostra um pouco de como que os outros grupos atuam, os outros eixos atuam, uma coisa que incomodou mas que vale a gente gerar um monte de papel, se isso não se transformar em ações efetivas para a cidade. Então, dentro desse trabalho do Plano Municipal de Redução de Risco, a gente contratou 100 projetos em áreas de risco, que agora viraram 129. Então, hoje, a gente já tem uma série de projetos e estamos continuando para finalizar esses projetos, que são... A gente teve muita obra emergencial para segurar as casas, para não caírem dentro dos córregos. Mas essas atuações, e é importante aqui a tua audiência entender que muita gente fala, mas vieram aqui e só fizeram um pedaço, não fizeram a obra toda, deixaram incompleta. Não foi isso, não é que a gente deixou incompleta. É que a gente fez uma primeira parte da obra para evitar que as casas caíssem dentro do córrego, aquelas que estavam em maior risco. E agora, dentro do plano municipal, desses projetos que a gente contratou, dentro do PMRR, nós vamos complementar essas obras. Então, a lei não permite que eu faça uma obra emergencial de forma completa. Eu só posso atuar na área do risco iminente. E agora a gente vai complementar essas obras começam a entrar em licitação para a gente ou complementar ou atuar nas áreas de risco, principalmente as áreas de risco que a gente chama de R4, que são aquelas que oferecem o maior risco das pessoas. Esse é um dos eixos do plano. Outro eixo do plano é o sistema de alerta para a cidade. Né? Então, vocês já devem ter ouvido, o Coronel Mello comentou, um novo sistema de alerta via WhatsApp para as pessoas receberem orientações de como atuar, né, quando a gente tem alguma situação de risco que surge na cidade. E tem um terceiro eixo, que são líderes comunitários ou pessoas da comunidade que são treinadas, que são capacitadas a orientar as pessoas e ganham para isso, que são orientados, recebem treinamento para orientar as pessoas nessas situações de risco. Então, pessoas que moram à beira de encosta,
que começa a chover muito, para onde essas pessoas devem se encaminhar para se proteger de um eventual incidente. Então, são trabalhos importantes para a cidade de orientação para que a gente não tenha, né, morte de pessoas em função de deslizamento de encosta, deslizamento de margem de córrego. Daí você perguntou, é efetivo? Eu entendo que sim, porque nós, pelo menos que eu tenha aqui mapeado, nós não tivemos nessa gestão de 2021 até 2024 nenhuma morte das pessoas por deslizamento de encosta ou por deslizamento de córrego na cidade. Então, essas ações têm se mostrado importantes e efetivas para que a gente evite mortes, que é o que a gente não tem volta, né, Walter? Perder um parente ou, né, é a pior coisa que tem numa situação dessas, e a gente tem conseguido evitar esse tipo de ocorrência aqui na cidade. A gente está chegando, está vendo que passou rápido? Estamos no final do programa. Mas sabe o que eu ia pedir para ti? Por enquanto, nem doeu. Por enquanto, nem doeu. Não, mas foi, olha, foi muito legal de saber. Eu morei no Tatuapé, de saber que você era do Tatuapé, né? Conhece, você vê, você fala com conhecimento. Só não sou corintiano, Walter, mas sou do Tatuapé. Nem eu sou São Paulino, é uma falha. Agora eu vou ter que perguntar, Monteiro, qual é o teu time? Sou palmeirense, por isso que eu sou feliz. Deixa eu te falar. Vamos pensar em dica? Vai, você é tão simpático. Dá uma dica aí. Eu ia perguntar quais os próximos planos, o que você tem de ação. Mas, sim, fala das ações que você vai propor agora, mas dá uma dica para esse povo que vai. Eles vão para a rua, vai ter carnaval, vai chover, porque o clima está tudo aí, né? Tá louco o clima de São Paulo também, né, Monteiro? Olha, de manhã faz sol, de tarde cai uma mega de uma chuva, chove num pedaço, no outro não chove. Tá difícil também, né? Aquele negócio da terra da garoa ficou lá para trás mesmo, né? E qual a dica que você dá para a população quando acontecer? O que a secretaria está tomando como precaução para quando acontecer? A própria população fala, tá fazendo, tá tocando os negócios. Então, Walter, como eu digo, né? Lógico que a gente está fazendo de tudo para que essas ocorrências não aconteçam. Mas, ainda assim, a gente tem situações que a gente tem que pegar, tem que tomar cuidado. Se eu estou parado no congestionamento, do lado de um rio, do lado de um córrego, vejo aquele nível subir. Então, se é o caso, em geral, nessas situações, o trânsito está parado, é melhor pegar, abandonar o carro, ir para um ponto mais alto. Né? Como eu digo, são poucas ocorrências hoje na cidade, mas ainda assim a gente vê. Né? Então, melhor é isso. Pega, sai do carro, se proteja num ponto mais alto, até essa água vai baixar de forma muito rápida, e daí, como eu falei, eu acho que aquilo que não volta é a questão do risco à vida. Né? A gente tem que fazer uma luta muito grande na cidade para que a gente não tenha a perda de vidas. Sempre olhar, né? Tem o site do CGE, a previsão do tempo, agora está melhorando cada vez mais a questão dos alertas na cidade, está ligado, né, nas rádios informativas de como que está o tempo e aquilo. Né? Se tiver um alagamento, não tentar enfrentar, esteja a pé, esteja com veículo, não tentar enfrentar a água. Aproveitando que você deu a deixa dos próximos planos, então, me dirigindo mais diretamente ao pessoal ali da Zona Leste, não é uma obra de drenagem, mas é uma obra importante de mobilidade para a cidade. Nós já iniciamos, na verdade, já fizemos ali, dentro do canteiro, algumas ações, mas uma obra de mobilidade muito importante para a cidade, que é o BRT Radial Leste. Ah, que legal. A linha Radial Leste, nós já licitamos, e as obras já agora se iniciaram ontem. Então, as pessoas que trafegam pela Radial Leste vão ver tapumes, né, que vão ser colocados ali no canteiro central. Existe todo um cuidado de logística, de criar alternativas para ter um menor transtorno possível para as pessoas que trafegam pela Radial Leste. Inclusive eu pego a Radial Leste todo dia. Não é fácil.
Sem dúvida, né? A gente sabe que toda obra, por maior cuidado que a gente tenha, vai causar algum tipo de transtorno. Mas é um projeto muito importante. Conceito de BRT, não sei se todos conhecem, mas é como se fosse um metrô, né, sobre... Ele vai ficar mais acima ou ele vai ficar embaixo, Monteiro? Vai ser... A pista é nivelada, mas as estações são elevadas, justamente para facilitar o acesso aos ônibus. As portas abrem nas posições corretas, a estação no nível do ônibus, a cobrança é feita desembarcada, então a gente vai ter estações com Wi-Fi, com banheiro. Então, o pavimento de concreto, que é um pavimento mais duradouro, né? Então, o vai de onde a onde, Monteiro? Vai de onde? Nossa, nessa muito primeira legal. fase que está contratado, essa primeira etapa, começa no Parque Dom Pedro e vai até o metrô Penha, mais ou menos. Nossa, é bastante, hein? Bastante. Mas essa é a primeira fase. Depois tem uma segunda fase que está em projeto, que vai do Penha até Itaquera, e uma terceira etapa, que essa ainda está nos estudos iniciais, de Itaquera até Guaianazes. E interligando, está em licitação agora, está em análise de proposta, um outro BRT, que é o BRT Aricanduva. Que daí vai ser de um lado e de outro da Avenida Aricanduva, na pista da esquerda, que vai chegar até São Mateus. Vai melhorar a obra muito. Que também deve começar ainda esse ano. E vai melhorar na segurança também, Gostaria de sensibilizar. Fale. Perdão. Não, ia só comentar, porque, como é no canteiro, quem conhece a Radial Leste, o canteiro central, a gente tem várias árvores. Então, todos os cuidados de licenciamento ambiental foram tomados. A gente vai ter uma série de compensações, de plantios de árvore em função desse licenciamento ambiental. Está sendo feito um esforço muito grande, Walter, de transplante de árvores, orientação direta do prefeito Ricardo Nunes, no sentido de toda aquela árvore que puder ser transplantada, seja transplantada, para que a gente... Como eu falei, todo licenciamento ambiental que tem justamente o objetivo de a gente fazer essa compensação. Então, a gente está com diversos projetos da cidade, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente também, para a gente começar a ter plantios naqueles bairros, principalmente são ilhas de calor. A gente tem regiões da cidade extremamente verdes, né? O Tatuapé tem várias regiões que tem muita árvore, mas tem regiões que a gente não tem esses plantios. Então, a gente está buscando essas árvores ou essas regiões, né, que são essas ilhas de calor, justamente para fazer o transplante dessas árvores, levar essas árvores, fazer novos plantios para que a gente melhore, né, essa situação. Então, mostrar para a cidade que a prefeitura está atenta a toda essa questão ao meio ambiente, a questão de sustentabilidade. A cidade tem uma secretaria hoje, a Seclima, que é uma secretaria do clima, que acompanha todas essas ações. Então, mas a gente tem que ter o entendimento da população. Por um lado, né, a gente vai fazer essa obra do canteiro central com as compensações ambientais devidas, mas a gente vai ter uma obra que vai melhorar muito a mobilidade para as pessoas lá da Zona Leste. Essa é uma mega de uma notícia legal, hein? Essa aí é boa. O pessoal aqui da Gazeta ficou alegre. E tem mais alguma, Monteiro, antes de fechar aqui? Vou deixar mais... Está faltando 2 minutos para a gente fechar. Tem mais uma outra boa notícia? Tem muitas ações realmente legais, além dos novos, né, as obras novas de drenagem e tal. A gente teve a retomada, né, da Ponte Pirituba-Lapa, ali na Marginal Tietê, do lado do Shopping Tietê. É uma obra que está caminhando bem, que está dentro do cronograma. Foi equacionado os problemas que tinham ali, que causaram a paralisação. E vamos ter uma... A gente agora, perto do dia 25, já está pronta a obra, estamos ajeitando a data de inauguração, uma ciclopassarela ao lado da Ponte Bernardo Goldfarb. Então, quem passa na Marginal Pinheiros já vê lá a ciclopassarela pronta, que vai ligar a região ali do Butantã com a região de Pinheiros e ligar também o Parque Bruno Covas, que tem
a ciclovia ali. É uma obra que está pronta, que a gente vai entregar já para a cidade. E tem uma outra obra muito importante, que é a Ponte Graúna-Gaivotas, que também vai ligar a região de Graúna, Gaivotas, uma obra bastante importante para a cidade, e vai melhorar muito o tempo, né, de deslocamento entre essas duas regiões. A gente tem alguns projetos interessantes, Walter. Se em algum momento vocês tiverem interesse, quiserem que a gente aborde só o que a gente tem de projetado aí, de novidade, né, para essa São Paulo dos próximos 4 anos, a gente está à disposição. Nossa, mas é claro, né, Monteiro? Eu vou perder essa oportunidade. Já tem 2 furos aqui. Os colegas já estão achando, deu 2 furos, que foi o do Tatuapé, né, da Zona Leste, e esse outro, que é a Ciclo, né, que vai entregar dia 25, né? Não vai ser no dia 25, mas a gente está ajeitando só essa questão da data. Olha, Monteiro, você é uma pessoa muito simpática, viu? Obrigado, de verdade. Pena que o tempo acabou, a gente estourou aqui o tempo. Mas você quer voltar aqui, você tem cadeira cativa, viu? Para cá, pode falar para o Pedro. Falar para o Pedro ligar, falei para ele antes, para a Andréia. Você aqui é como se fosse o comentarista aqui da TV, pode usar e abusar da gente, viu? Para ter ideia, tá os dois aqui, eles não se cansaram ainda de me ouvir, coitados. Mas essa aqui é. Eu tenho um amigo do Mackenzie, que é da engenharia, foi diretor da Riachuelo, ele está assistindo. Ele falou que você fala fácil, porque transportar toda essa realidade nesse tamanho que é São Paulo, para as pessoas entenderem, não é nada fácil, né, Monteiro? O negócio é difícil, né? E tá aqui ele te elogiando, é o Eduardo Trajano. Olha, fico muito feliz. Eduardo, te agradeço, cara, pelas palavras. É colega seu, né? Mas eu fiquei feliz que você tatuou a peito. A gente tem um certo corporativismo, né? De um elogiar o outro para não. Monteiro, eu estou muito feliz. Eu estou tomando um tempão seu. Fico com uma alegria de te receber. E eu queria que você fizesse um favor. Fecha o programa você aí. Pode fechar o programa e eu já dou tchau aqui para o pessoal. Ô, Walter, uma honra, um programa, né, que é feito, que eu sei, com tanto carinho por você, e reafirmar aquilo que o prefeito falou durante toda a campanha. Primeira coisa, né, a gente, a partir do dia do segundo turno, da eleição, a gente não parou, continuou num ritmo cada vez maior, né, aquela história de, não, agora vamos descansar, não teve descanso, a gente continua. Só reafirmar para todas as pessoas da cidade, a gente tem certeza que esses próximos 4 anos vão ser os melhores 4 anos que a cidade já teve. Podem confiar, a gente tem muita coisa para fazer e a gente vai vir aqui apresentar para vocês esses planos que a gente tem para a cidade. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado, tchau, Monteiro. Tchau, gente.